Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 17, concluindo o trabalho, a parte 2. O Espiritismo é bênção do céu, que se esparze sobre a terra, sofrida em resposta aos apelos afligentes daqueles que sofrem e anelam pela saúde e pela paz, quais estrelas luminíferas que descem do zimbório para diminuir a escuridão da noite. Os espíritos elevados vêm tentando instaurar o primado da harmonia entre os seres humanos em nome de Jesus descrucificado. Os hábitos doentios de muitos adeptos que os não superaram, preservando-os e mantendo-os nos seus relacionamentos tumultuados, vem descaracterizando as instituições criadas para albergar a esperança e o conforto moral, colocando-os ao alcance dos necessitados de todo tipo. Ao invés da singeleza e da fraternidade, formam-se grupelhos fechados, nos quais se disputam as indumentárias elegantes em verdadeiros desfiles de vaidade, de alguma forma humilhando aqueles que se não podem apresentar nas mesmas condições e são recebidos sempre com alguma acrimônia ou sem encontrarem quem lhes dê qualquer atenção ou lhes conceda um respeito a que tem direito na casa de Jesus. O antigo modelo da Casa do Caminho, dirigida por Pedro, acolitado por Tiago e João, é mais uma figura do passado que ainda comove, mas que não se repete nas modernas instalações cada vez mais luxuosas no exterior e vazias de espiritualidade interna. É indispensável retornar-se à simplicidade evangélica, mesmo se tendo em vista os modernos padrões da cultura do comportamento e das circunstâncias sociais e ambientais. A humildade é virtude muito esquecida, mas que foi exaltada pelo Mestre em todo o seu apostolado. O aturdimento do século não pode ultrapassar as fronteiras da sociedade espírita, adquirindo hospitalidade e ganhando espaço. A alegria não se deve converter em balbúrdia, e a bênção da satisfação do serviço em nome de Jesus tem por objetivo fortalecer as mentes e os corações, ao invés de debitá-los dando lugar a queixas e reclamações. Há muito serviço a realizar que não deve ser postergado sem danos para a seara de luz. Estas e muitas outras reflexões eram temas dos nossos estudos enquanto nos movimentávamos em diferentes lugares e especialmente nas comunicações mediúnicas, convocando os companheiros ao despertamento ante as novas injunções ameaçadoras. Felizmente, o número de servidores fiéis que estão comprometidos com o programa do Mestre é bem expressivo e se encontram conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, sobretudo na preservação dos postulados doutrinários e na sua vivência do cotidiano. Uma onda de vibrações saudáveis movimenta-se, sustentada pelas mentes ativas e pelos sentimentos de caridade, a fim de que as trevas sejam transformadas em claridades diamantinas e aqueles que ainda se encontram mergulhados nas suas densas construções libertem-se antes do grande exílio. Nada impedirá o avanço do progresso, nenhuma força logrará êxito, opondo-se ao divino programa de ascensão do planeta a mundo de regeneração, conforme vem ocorrendo. Jesus está no comando desse empreendimento e uma verdadeira legião de servidores de todos os tempos encontra-se em processo de reencarnação a fim de apresentar a grande mudança. Nos projetos divinos não existe o improviso nem a aventura. Tudo é planejado com cuidado e analisado, tendo em vista a situação moral e espiritual daqueles aos quais se destinam. Tem sido sempre assim, e quando se pensa que já não há solução para certas situações embaraçosas e aparentemente impossíveis de vencidas, eis que surgem resultados libertadores. Basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias que ceifaram milhões de vidas através da história e veremos que começaram inesperadamente e quando já não se esperava qualquer vitória da saúde, desapareceram. Ainda hoje, há
assim ocorre, porque os procedimentos de aparição e de aniquilamento são de cá para aí, mesmo com os providenciais recursos hoje da Organização Mundial da Saúde e outras. Nunca, portanto, duvidar-se da proteção do Senhor. Os dias passavam-se em faina contínua, porquanto a cada momento éramos convidados a intervir em uma ou outra situação de emergência espiritual. As nuvens barracosas tornavam-se mais densas como reação natural dos adversários da luz, dando-se conta dos prejuízos das suas pugnas infelizes contra a ordem vigente e amplitude do bem. Os nossos compromissos, desse modo, seguiam o organograma antes estabelecido, especialmente nas sociedades onde estivermos agindo sob o comando do venerando apóstolo da caridade e supervisão do mártir cristão. Considerando a magnitude dos desafios e das lutas que se travavam na crosta planetária, à medida que cada grupo espiritual de trabalho completava o labor a que viera na Terra e retornava à sua comunidade no mais além, novos outros desciam às sombras do planeta, fazendo lembrar estrelas que deixavam um rastro e desapareciam nas camadas superficiais mais escuras, ficando apenas como um pequeno sinal de claridade. Eu vou parar por aqui. Ainda, pelo visto, o final, esse último capítulo, é realmente para fazer um resumo do que foi o livro todo. Então, aqui ele volta a dizer, a respeito dos trabalhos que eles realizam, a espiritualidade superior, vindo de encontro com as necessidades dos centros que estão subjugados ou que se renderam ao luxo, ao orgulho, ao egoísmo, brigas de grupos, querendo prevalecer a vontade de um ou de outro, a questão das pessoas começarem a desenvolver os centros de forma que eles começam a ficar mais requintados, menos humildes, para receber as pessoas mais carentes que necessitam de reais ajuda. Então, assim, o centro ele não pode perder esse foco. Eu vejo que o livro ele veio chamando a atenção para isso. Não pode perder o foco da humildade. Não pode perder o foco da assistência, da caridade. A real caridade ela não exige dinheiro. A real caridade não exige luxo, roupa bonita, sapato de salto, cinto que combina com a bolsa, terno, gravata, nada disso. O que a caridade exige? Bom coração. Que a gente tenha bom coração para frequentar uma doutrina, para que a gente possa estudar e se aperfeiçoar moralmente, não aperfeiçoar materialmente. Aqueles que vão numa casa espírita esperando que vão melhorar, de ter carro, casa, que vão passar no concurso, que vão ganhar muito dinheiro, que vão se estabelecer diante de um emprego que vai melhorar de cargo. Gente, tudo isso pode acontecer frequentando uma doutrina? Lógico que pode, mas porque você se permite a se tornar uma pessoa melhor e você avança, é consequência. Mas não que você vá numa doutrina espírita para isso. Se for para isso, a ideia já está errada. Nós temos que ir para nos melhorar. A gente se melhorando, tudo em volta melhora. Ontem eu estava comentando isso com uma pessoa. Falei, caramba, esse ano foi um ano assim que foi dinheiro pra caramba, meu pra casa. Eu gastei muito com essa casa. Eu fiz reformas assim, pequenas reformas dentro de casa, coisas que foram acontecendo, independente da minha vontade, que foram requerendo dinheiro na casa. E ainda que eu tenha gasto muito sem esperar, o dinheiro esticou. É o mesmo valor que eu ganho todo mês. Eu ainda consegui fazer alguns passeios, eu ainda consegui fazer minha festa de aniversário, reunir pessoas. Eu faço uma reunião com amigas todo mês. Só teve um mês que a gente não conseguiu se reunir. Então, assim, o dinheiro estica, Não é que você consegue, através do espiritismo, ter dinheiro, mas pelo fato de você ser bom. E olha que eu tomei prejuízo pra caramba. Eu perdi num dos negócios que eu fiz, que eu comprei o dormitório que veio foi de péssima qualidade, eu quis trocar, não quiseram trocar, peguei o dormitório, doei o dormitório e perdi R$5.200 na compra do dormitório. Mas o dinheiro que eu perdi, diante da alegria que eu vi as pessoas que receberam esses móveis que para mim não servia,
Não era bom para mim, mas para outras pessoas que não tinham era maravilhoso. A alegria dessas pessoas me deu um refrigério, me deu uma alegria, me deu aquela vontade de continuar. Tanto é que eu fui em outra loja, chorei com o gerente da outra loja e falei: olha, não deu certo o meu negócio, agora estou sem dinheiro, estou sem condições, só tenho um cartão. Ele falou: não, vamos lá, no cartão eu faço para você. Eu vou ficar endividada por 1 ano, mas eu comprei o dormitório que eu queria. E ainda ajudei pessoas. Então, assim, as coisas acontecem em volta da gente e a gente tem um conhecimento, a gente tem um esclarecimento daquelas coisas que não trazem revolta, que não trazem raiva, que não trazem mal-estar, que não trazem vibrações negativas. Então, isso vai fazendo com que em volta de você a solução apareça logo e você consegue sair daquela adversidade o quanto antes. Então, o espiritismo, a doutrina espírita, ela é tão maravilhosa que ela não vai resolver nada para você, mas ela vai te dar bagagem, ela vai te dar condições de entender as suas situações e de passar por elas. E fora isso, você com a sua vibração melhor vai atrair pessoas melhores em volta de você. Vai aparecer pessoas com inveja, vai aparecer pessoas que tenham raiva, né, da sua vitória, vai aparecer pessoas que vão querer explorar você, vai. Mas essas pessoas não vão durar muito do teu lado. E as que estiverem do seu lado e que forem assim, elas vão se conter, porque a tua energia não deixa, não permite que elas invadam o seu espaço. E já quando você não tem esclarecimento, quando você não tem conhecimento, você se envolve com a energia do outro que é mais abaixo de você e gera conflitos, gera briga, gera discórdia, desequilíbrio. Então, quando você tem a disponibilidade, a vontade de se transformar em pessoa melhor através dos estudos que a doutrina traz, você é amparado, você é muito mais amparado do que sem essa bagagem. De qualquer forma, nós vamos ser amparados. De qualquer forma, Jesus está com todos nós, como eu falei no outro canal ainda agora. Duro é quem é que está indo até Cristo, porque Ele vem até nós. A gente não sente. Muitas das vezes porque a gente está errando, muitas vezes porque a gente está com vibrações negativas, então a gente não sente uma vibração maravilhosa que é de Jesus. Mas se a gente começa a elevar nosso pensamento, pensar em coisas boas, quando eu vou lá para o meio do mato, que nem eu fui hoje, eu fui lá para o Riacho Grande, que a gente vê, né, natureza, represa, vejo mato, vejo mata, vejo o céu, vejo o sol. Então eu vou contemplando tudo aquilo que Deus criou, eu saio dali tão fora de mim. Gente, eu cheguei aqui em casa hoje andando, mas de um jeito como se eu não tivesse a poliomielite. Eu andava no quintal de casa e comecei a chorar que nem uma besta, sozinha, né? Porque nem o Mike viu, o Mike tava lá fora. Eu andando dentro de casa para um lado e para o outro, desfilando que nem Misa, sem tropeçar, sem uma perna mais curta que a outra, sem ter que segurar em nada. Eu voltei com uma energia tão forte dentro de mim, porque o tempo todo eu estava contemplando a natureza e agradecendo: Senhor, obrigada porque eu estou vendo, obrigada porque eu estou sentindo, obrigada porque eu escuto, né? Então, quando a gente tem essas atitudes de gratidão, que a gente sente o Criador na natureza principalmente, e se a gente for ver, nós temos a composição que existe na natureza no nosso corpo, no nosso íntimo. Então, é como se a gente se interligasse com aquele lugar e aquela energia do lugar nos levasse até o Criador, sendo que ele está dentro de nós, mas é uma energia que cresce. Então, a gente sente como se o Criador também estivesse, né, abraçando a gente. Eu, naquele momento, eu nem pensei em Jesus, eu pensei em Deus, que é algo muito além de mim, que eu não consigo ainda compreender, eu não consigo entender, mas eu aceito e respeito e sei que existe. E a doutrina faz isso. A doutrina espírita, ela nos ajuda muito. E as pessoas que frequentam, que vão buscar ajuda, podem acreditar que a doutrina vai ajudar. O que não está muito bom e que precisa melhorar muito são os trabalhadores. Porque os trabalhadores da casa espírita nada mais são do que as pessoas que frequentam a casa espírita em busca de uma ajuda e que acabam estudando, assistindo palestras, se encantando com os trabalhos que têm e querem participar, mas vem cheio de defeito, vem cheio de vício.
Então, se você quer ser trabalhador de uma casa espírita, você tem que largar de lado o seu vício. Tem que procurar se transformar, mas não materialmente, moralmente, espiritualmente. Tem que se dedicar aos estudos, entender o que está lendo e praticar. O que eu tenho feito? Eu acabei de pensar com meus botões aqui. Eu, enquanto professora, eu pegava um ou outro livro, eu pegava vídeo, eu juntava uma coisa na outra, chamava palestrante, né? Eu não me recordo de ficar com tanto livro em cima da mesa como eu tenho ficado de 1 ano para cá, de 2 anos para cá, né? Vai fazer 2 anos que me aposentei. Então eu parei de dar aula, mas eu tenho que ler livros, eu tenho que entender aquilo que eu vou falar para vocês. O que eu tô lendo aqui, eu li agora. Eu falo aquilo que eu entendi agora. Mas baseado nessa leitura aqui, eu tenho que ter alguma coisa na cachola para complementar, que senão fica uma coisa mecânica. Leio e, eu acho que o autor falou isso, isso e isso. Pronto, acabou. Então, não, por isso que vem outros comentários, vem comentário da minha vida pessoal, vem comentário de livros, porque eu saio buscando mais coisas, mais material, vídeos que eu assisti, qualquer coisa de internet que eu vi, lugar que eu andei, eu vou trazendo e vou enchendo isso daqui para ficar mais próximo de quem está assistindo. Agora, tem pessoas que, eu agora já sou oradora, eu não preciso estudar mais. Eu agora sou dirigente de uma casa espírita, não preciso estudar mais. Eu já estudei livro dos espíritos, já estudei livro dos médiuns, já fiz o espiritismo, já fiz o evangelho. Agora não preciso fazer mais nada. Tem pessoas que param. Cada vez que eu pego esse livrinho aqui, olha só, cada vez que eu pego esse livrinho aqui, eu descubro coisas que eu não vi da primeira vez. Eu tô lendo ele desde os meus 16 anos de idade, eu tô com 52, gente. Não sou tão burra, será? Não, eu acho que eu não sou tão burra, mas tem coisas aqui que a compreensão dos 16 anos foi bem diferente da minha compreensão aos 20, a minha compreensão aos 30, a minha compreensão aos 40 e agora a minha compreensão aos 50, na casa dos 50. Então, o livro dos Espíritos, ele tem que estar embaixo do braço. O Evangelho segundo o Espiritismo tem que estar embaixo do braço. Eu falo assim, que eu sou muito sem vergonha, que a Gênesis, Obras Póstumas, o Livro dos Médiuns, eu não sei muita coisa. Já fiz curso do Livro dos Médiuns inteirinho, algumas coisas ali tá bem latente, tem outras que eu não entendi, tenho que voltar lá e pegar de novo. A Gênesis, eu abri ela, olhei e falei, não é para mim, eu tenho que entrar em um curso que alguém vai destrinchar a Gênesis para eu poder entender, porque sozinha eu não consigo. Então, nós como espíritas, não pode parar. Se você não tem um encantamento por qualquer livro, né, como eu não tive encantamento pela Gênese, tudo bem, mas vai para uma outra que você tem encantamento, porque os meus alunos, pelo menos, eu observava isso. Tem gente que não gostava de matemática, mas era maravilhoso em história, geografia. Então, eu tô dentro desse padrão. Tem coisas que é para mim, tem coisas que não é. Eu ainda não tenho maturidade para entender, eu não consigo entender, só vai fazer minha cachola ficar, né? Tem um amigo meu que fala um monte de porquê, agora ele não fala mais, porque eu falei para ele, eu já não sei mais o que eu te respondo, né? Tem coisas que eu não tenho resposta, eu apenas acredito. E isso não é ser tolo, isso é porque você precisa de uma ferramenta para você se erguer. O Espiritismo me dá ferramentas para eu me erguer. Então eu acredito em muito daquilo que eu leio, daquilo que eu estudo no Espiritismo. E eu procuro andar na linha dentro da casa espírita, eu procuro agir de uma forma correta, né? Se tem algumas coisas que eu deixo a desejar, se tem algumas coisas que eu falo e que às vezes não é bom para uns, para outros é. Eu tô indo pela maioria, né? Quando eu escuto, quando alguém fala para mim, Patrícia, eu acompanho teus vídeos, isso daí tem me ajudado, eu fico super feliz. Agora, se, Patrícia, eu escutei alguma coisa no seu vídeo que me fez mal, aí eu vou ficar preocupada. Até hoje, em 2 anos, ninguém escutou algo que eu falei para falar que eu fiz mal para a pessoa. Não, posso ter batido, né, em alguma coisa que dói na pessoa ali, que ela está carregando alguma, como que eu posso dizer, né, algum assunto mal resolvido. Isso pode ser que aconteça.
mas não de machucar alguém, de ferir alguém, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Enquanto trabalhador da casa espírita, nós temos que ter um pouquinho mais de regra e principalmente amor pelo que está fazendo. Ninguém está numa casa espírita para falar depois, bater no peito e falar, eu sou espírita. Não, não, não tem valor nenhum para o meio material ser espírita. Ser espírita tem valor para você mesmo, porque é um meio que você encontrou para ter ferramentas para se tornar uma pessoa melhor. E se é assim, você também tem que pensar no próximo. É como você está querendo se desenvolver, quem está vindo na casa espírita também quer. Então a gente não pode desprezar uma pessoa que entra na casa que não tem uma roupa melhor, que não combine o sapato com o cinto, que a casa tem que ter sofazinho fofinho para todo mundo sentar. Não, tem que ter sofá, tem que ter uma cadeira, né? Sofá que eu falo assim, tem que ter um lugar para sentar, mas não precisa ser de luxo, de conforto. Não precisa ter, agradar pessoas grandes. Pense em agradar o mais necessitado, aquele que não tem onde comer, o que vestir. Começa por aí. O trabalho na casa espírita é de caridade. E vão aparecer pessoas que têm melhores condições e que podem ajudar quem não tem. Agora, do jeito que a coisa está acontecendo, a espiritualidade tem muito trabalho desnecessário, porque o trabalho na carne é nosso, não é da espiritualidade, eles só colaboram. E tem coisas que eles estão desatando nós, porque a gente é que está dando nó. Então, eu vi nesse livro muito isso, né? Que muitas perturbações, não é o espírito perturbado que é culpado, totalmente culpado. A maioria dos casos foram acontecendo de acordo com as perturbações, desequilíbrio do encarnado. O encarnado atraiu o desencarnado. Então, somos nós que temos que estudar, nos dedicar, nos melhorar, para trabalhar numa casa espírita. O padre tem que estudar teologia, tem que ser um homem santo. O pastor tem que ter uma família, tem que ser casado, tem que ser um caridônio, tem que ser o exemplo lá da igreja. E no centro espírita? Quem é o exemplo? O dirigente de hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, não sei como é que funcionam as eleições, de quanto em quanto, né? Mas quando tiver novas eleições, já não vai ser mais aquele dirigente, vai ser outro. O trabalhador que está dando passe, dá os 5 minutos nele, larga a casa espírita, não dá mais passe. Pessoas que fazem atendimento fraterno, aproveitam do atendimento fraterno para passar cantada numa mulher ou num homem que está ali sendo assistido. Já pensou? Se essas coisas começam a se desenvolver de verdade, a espiritualidade vem e dá um basta. Mas se a espiritualidade não vem e dá uma puxar a rédea, já pensou na casa espírita que bagunça que ia ser? Então, quando eles começam a perceber que está tendo bagunça, eles vão lá e dar uma movimentada, que nem eles falam aqui, ó, o vírus aparece depois e ninguém sabe como que apareceu, ninguém sabe como é que vírus some. São algumas coisas que a espiritualidade acaba trabalhando, né, deixando acontecer para conter aquilo que está desenfreado. Na Indonésia, quando a gente leu Transição Planetária, do Divaldo, com Manuel Filomeno, eles falaram justamente isso. Na Indonésia vinham pessoas de fora, de outros países, para passar férias nesse local. São praias lindíssimas, mas tinha voodoo, tinha prostituição, tinha drogadição em excesso. E como eles não viam forma de barrar, de frear tudo isso, eles permitiram o tsunami. A espiritualidade sabia que ia acontecer e permitiu. Eles poderiam, que nem a gente fala, por que Deus não pode evitar a morte de uma criança? Por que Deus não pode evitar a morte de uma pessoa que foi atravessar a rua e morreu atropelada? Porque chegou a hora. Tem cara que tenta se matar, gente. Tem cara que tenta se matar. A culpa é dele, que ele está tentando se matar. Mas ele só vai conseguir desencarnar se Deus quiser. Se Deus falar, não, vamos deixar ele passar para o outro lado, para ele poder aprender do outro lado, porque aqui ele não está aprendendo.
Então, eu perdi um marido na mão de um menor que deu um tiro no meu marido. Um único tiro. E vi um policial me entregar uns documentos 7 dias depois da morte do meu marido, cheio de bala no corpo. E a única prova que eu tive de que quem decide a morte é Deus foi essa daí. Uma bala levou meu marido. E o outro lotado de bala na cabeça até os pés e vivo. Ou seja, quem é que determina a morte? O menor deve estar contando vantagem até hoje, falando assim, eu matei polícia. Não, ele atirou. Mas quem matou a carne do meu marido foi Deus. Quem achou que era a hora do meu marido voltar para o plano espiritual foi Deus. O menor não. O menor, ele só deu o tiro. Ele vai pagar pelo tiro que ele deu. Tudo aquilo, o escândalo é necessário, mas ai daquele que comete o escândalo. Isso aí foi Jesus que disse. Na casa espírita não é diferente. Todas as escolhas erradas que a gente fizer na casa, na nossa vida pessoal, vai ter consequência, como também as positivas. A espiritualidade está o tempo todo em volta da gente, observando os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E cada um vai receber de acordo com o seu merecimento, não vai passar ninguém em vão. Não pensa que a espiritualidade atua que nem a lei brasileira, não. Todos vão receber aquilo que merece. Então, quem quer ser trabalhador da casa espírita, que seja com honestidade, que seja com caridade, com humildade, e não para fazer, tumulto. A gente sabe que vai ter os que se infiltram no meio para isso, e tem os outros que vão de embalo. Então, estou conversando mais para aqueles que vão de embalo, porque quem entra a fim de perturbar mesmo, não adianta falar, porque de primeira, né? Porque ele vai querer continuar perturbando mesmo. Mas tem aqueles que vão de embalo. Então, vamos analisar bem as pessoas que tem na casa espírita, quem tá fazendo com o coração e quem tá fazendo aí para se aparecer, para ganhar status, sei lá, né? Mas que tem muita coisa errada, tem. Vamos tentar acertar o passo aí, porque nós precisamos da casa espírita para nossa evolução espiritual. Ela é extremamente importante e às vezes a gente deixa passar. Essa é a terceira revelação e Jesus não disse que ia ter a quarta. Ou seja, é praticamente nossa última chance de entender a evolução e fazer com que ela aconteça. O Divaldo, o Chico, eles estão sempre, nas obras dizendo, nós temos que chegar no regeneração. E para chegar no regeneração, nós vamos precisar estudar, aprender a ser melhor. Ninguém vai fazer isso da noite para o dia. Fé, foco, Jesus na frente, Maria nos cobrindo de proteção e muita boa vontade, gente, para que a gente realmente evolua, para que a gente realmente não caia nessas armadilhas, essas perturbações que são geradas por nós mesmos. O plano espiritual atua porque a gente deixa ele atuar, seja o negativo ou o positivo. Então, vigilância.